Diário Mais está de volta e eu estou recebendo aqui a doutora Juliana Rodrigues, né? Psicóloga especializada em neurofeedback. A gente está batendo um papinho aqui, já falamos sobre o TOD, né? Agora a gente vai falar sobre uma outra sigla aí que deixa todo mundo de cabelo arrepiado, né? Que é o TDAH, transtorno, esse déficit de atenção aí, que as mães ficam de cabelo em pé, principalmente nas escolas, né? E aí vamos conversar um pouquinho então sobre esse transtorno, o que é de fato esse transtorno, é o déficit de atenção. Né, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, também conhecido como DDA, algumas pessoas se referem ao DDA como distúrbio de déficit de atenção. Ele é de ordem neurobiológica, tem uma causa genética, se inicia na infância, é muito comum, né, ele continuar na fase adulta. Os seus sintomas principais são desatenção, inquietude, que é uma hiperatividade, e a impulsividade. Cerca de 3 a 5% das pessoas em diversas regiões do mundo têm esses sintomas. É algo que é muito pesquisado, né, no mundo todo. Ao mesmo tempo, é um dos diagnósticos mais conhecidos, é comprovado que é o diagnóstico mais pesquisado, né, no mundo todo, e, ao mesmo tempo, é o que tem mais, como que eu posso dizer, mais intrigas. Porque muitas pessoas dizem, será que existe mesmo esse diagnóstico? Será que não é um diagnóstico inventado? Será que não é um diagnóstico que está muito na moda? Né? E existem alguns subtipos, né, que nós dizemos de TDAH. O subtipo desatento, o subtipo impulsivo e o subtipo combinado. Que são esses dois. Os dois, tá? Que são os dois. É muito comum. O subtipo hiperativo é mais comum com meninos. O desatento, mais comum em meninas. Já o combinado é um subtipo que é mais comum entre as pessoas. Cerca de 50% a 75% das pessoas, né, no quadro do TDAH, tem esses. Tá, agora vamos começar lá do comecinho, né? Para a gente abraçar aí todas as mães que devem estar assistindo o programa agora. Vamos começar lá de pequenininho. Existe algum sintoma, alguma coisa que a gente já tenha que ficar prestando um pouquinho de atenção para a gente tentar diagnosticar esse déficit? Sim, já tem. Em idade escolar, você não consegue perceber, não consegue perceber muito o lado da desatenção na pré-escola. Você percebe, mas bem pouquinho, porque a criança ela brinca bastante, você não consegue perceber tanto. É mais comum você perceber a parte da hiperatividade, tá? Então, você acaba não percebendo. Nós conseguimos perceber mais quando a demanda é maior. Quando as séries precisam mais, exigem mais essa parte cognitiva da criança. Como existem graus de déficit de atenção, alguns de vocês conseguem perceber, né, os professores conseguem perceber melhor no primeiro ano, que é quando essa exigência da leitura, e alguns a partir do Fundamental 2, que é o 6º ano. Mas a gente consegue perceber, sim, na educação infantil, alguns comportamentos dessa agitação e dessa desatenção. O que nós fazemos? O diagnóstico ele é feito a partir dos 6, 7 anos de idade. Mas já dá, assim como a dislexia, já dá para a gente fazer um trabalho de intervenção. Né? Eu pego essa criança, eu já avalio, é como se fosse uma peneira. Qual a dificuldade dessa criança? O que fica, né? Eu pego essa criança, ela apresenta algumas dificuldades, que podem ser comuns, né? Porque eu não posso pegar uma criança e falar, tem que fechar, a criança tem que ler em determinada idade, tem que ser um padrão específico. Algumas crianças podem ter uma dificuldade um pouquinho maior, porque é muito comum essa comparação. E aí eu vou estimular a dificuldade da criança. O que eu peneirei e a criança conseguiu na intervenção terapêutica, ok. O que eu peneirei, o que eu trabalhei na intervenção terapêutica e a criança não conseguiu,
é algo que eu vou avaliar. Tem que ficar olhando ali, acompanhando. Eu tenho que ter um olhar. Existem quadros que, por mais que tenham um diagnóstico, que a partir dos 6, 7 anos já fecha o diagnóstico, existem quadros que não se fecham. Né? Por mais que ficam ali no limite. Existem quadros que não se fecham com 6, 7 anos de idade. E aí a gente pode botar um tempinho maior para fechar esse diagnóstico. Agora, toda criança que é hiperativa, a gente já pode considerar que vai ter um déficit de atenção ou não? Ela pode ter, não necessariamente, tá? Dependendo desse nível de agitação dela, pode atrapalhar a atenção. A atenção. Mas não quer dizer que ela vai ser uma criança desatenta. Né? Porque se ela está num nível de agitação muito grande, ela não vai ficar atenta, ela não vai conseguir prestar atenção. Sim. Mas não quer dizer que ela é desatenta. Existe uma diferença. E ao contrário do que eu falei, ou seja, é uma criança que não apresenta uma hiperatividade, não é hiperativo. Ela pode ser um pouquinho mais agitada, gostar de brincar um pouco mais, mas a pediatra já disse que não existe essa hiperatividade. Sim. Mas ela pode ter um déficit de atenção. A sua pergunta seria se ela pode ter o déficit de atenção mesmo não sendo hiperativo. Pode, não tem problema, porque é o subtipo desatento, que é completamente diferente. Ela vive no mundinho dela, é aquela criança que vive no mundo dela mesma, voadinha, né? O fantástico mundo de Bob. O fantástico mundo de Bob, que não necessariamente, ela pode não ter comportamento nenhum de uma criança hiperativa. Né? Ou pode ter o subtipo combinado. Tem comportamentos dos dois. Agora, é óbvio que em escola é muito mais fácil de perceber isso justamente em função das matérias, do que está sendo pedido, a criança não consegue acompanhar. Agora, em casa, papai e mamãe, quando é que tem que acender a luzinha vermelha e procurar um psicólogo para estar começando a ver essa situação, dessa dificuldade de se ater às questões escolares? Geralmente, quando a criança começa a fazer as tarefas escolares. Né? A criança vai fazer a tarefa escolar e é quando ela começa a brincar muito com a borracha, o estojo, levanta muitas vezes para ir ao banheiro. Né? Tá aqui tentando fazer, está incomodada com algo da blusa. Ela não consegue realmente prestar atenção no que está sendo proposto. Por quê? O TDAH, existe uma substânciazinha no cérebro que falta, né? É uma substância chamada de dopamina. A principal substância seria a dopamina. Essa substância, ela é responsável pelo prazer, pela motivação. É um neurotransmissor. Então, falta. Então, é muito difícil ela manter essa atenção. Aquela tarefa ali, a atenção dela é muito curta. Não quer dizer que ela não consiga manter a atenção. Ela consegue, mas o tempo dela é menor. É menor. Então, ela se desmotiva muito facilmente. Por isso é tão importante os professores, né, fazerem atividades que sejam dinâmicas. Às vezes os pais me perguntam, mas como que essa criança ela é desatenta e ela consegue ficar tanto tempo no videogame? Boa pergunta, por quê? Né? Boa pergunta! Por que ela consegue ficar tanto tempo? O videogame é extremamente motivador. Além de motivador, o videogame tem estímulos. São diversas fases. A criança passa de fases o tempo todo. Tem como ela se desmotivar? O videogame gera prazer. Né? Claro que na escola você tem que passar de fases o tempo todo. Sim, mas só que existem matérias chatas, né, para a criança que elas consideram. Então, é extremamente importante aulas dinâmicas. Como que eu vou aplicar... Eu falo isso porque eu fui professora, né? Sou psicóloga de escola e fui professora. É extremamente importante eu chamar a atenção do meu aluno, porque a atenção dessa criança ela é muito curtinha, é muito rápida, ela vai se distrair uma mosquinha que está passando. A atenção dela é muito curtinha. Então, é importante isso. Ela se desmotiva muito facilmente. Então, os pais eles podem começar a perceber essa agitação, né? Eu vou a um determinado lugar e essa criança tem uma dificuldade em esperar em uma recepção. Ela fica o tempo todo pulando, em lugares impaciente, em lugares que se espera que essa criança fique sentada, ela não consegue ficar sentada, ela fica mexendo o tempo todo com as mãos, ela não consegue ficar sentadinha com as perninhas, né?
Ou você chama essa criança diversas vezes e essa criança não te escuta, né? Então, os pais começam a ficar alerta aí. Geralmente é na tarefinha de casa que os pais começam a perceber isso. E na escola, um rendimento escolar aí inadequado para aquela faixa etária, enfim, também já tem que ficar prestando atenção. Já tem que ficar prestando atenção. Agora, existe alguma especificidade? Essa criança que tem déficit de atenção, ela vai ter em todas as matérias, mais nas exatas, mais nas humanas? Geralmente, tá? Não é uma regra. Geralmente é aquela matéria que exige uma concentração maior. Tá? É mais comum na matéria lógica e matemática ela se dá melhor no raciocínio lógico, porque é mais dinâmico. No português, na interpretação, ela se perde. Então, quando ela vai ler, ela leu a primeira frase, ela vai ler a segunda, ela já esqueceu a primeira. Né? Então, geralmente, não é um padrão tão específico, porque quando a gente... Por que eu estou falando isso? Porque é extremamente importante, quando você fala, você fazer uma avaliação. Sim. Né? Porque a criança, ela não é o transtorno. Ela tem o transtorno. É diferente. É bem diferente. Então, quando você faz uma avaliação, você vai avaliar quais são as habilidades que ela vai bem e quais as habilidades que ela não vai bem. Então, a avaliação ela é extremamente importante para isso. Até mesmo para quando você for fazer um tratamento, você vai estimular essas habilidades. Existe tratamento, então. Existe. Isso pode ser revertido ou você aprende a lidar com esse transtorno e carrega para o resto da vida? O que acontece? Com a maturidade neurológica, né, existem diversos estudos falando sobre isso, a gente sempre vai se basear em estudos. Uma criança que tem o déficit de atenção, o adulto ele vai carregar o déficit de atenção. Só que os sintomas, eles vão amenizar. Não quer dizer que ele vai ter a cura do déficit de atenção. Geralmente, os sintomas de inquietude né, dessa hiperatividade são os sintomas que desaparecem, na maioria das vezes. E aí é uma questão química mesmo, é uma questão química, né? É a falta de uma substância que o cérebro precisa. Então, geralmente, essa criança, quando ele se tornar adulto, não quer dizer que todos, geralmente a metade das pessoas. Isso depende de quê? Depende de resiliência, né? O dom de superar aquilo ali. Depende da vida, da história daquele sujeito, né? Depende da determinação desse sujeito. Do suporte que ele vai ter também. Do suporte que ele vai ter. Isso é extremamente importante. Mas alguns adultos, eles podem continuar com algumas características, né? Alguns podem, em casa, devem estar se identificando com isso. Alguns adultos com desatenção que podem ser, que não sejam diagnosticados, por exemplo, esquecem de entregar um relatório, né? Perdem o horário porque esqueceram de colocar o relógio para despertar. Mudam muito de foco. Vou dar um. Está lendo um livro maravilhoso, leu a introdução, leu a sinopse, vou ler esse livro. Começa a ler o livro, primeira página, segunda página, terceira página. Quando chega na quarta, tem que voltar lá na primeira, porque já esqueceu o fiozinho da meada. Prazer, Nina Benedito. Sim. Adoro o livro, mas não consigo ler um inteiro. Sim. Tá, que pode acontecer, mas a gente também tem que ter um cuidado muito grande para não generalizar, né? Porque dificuldade de atenção todo mundo tem. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que tudo é muita informação de vários lados e vai dar um breakzinho aí na cabeça da pessoa. Né? Quando você faz uma avaliação, quem não tem uma dificuldade de atenção? Não existe. Todo mundo tem essa dificuldade de atenção. Mas por que esse sujeito tem essa dificuldade de atenção? Por uma questão neurobiológica? O fator ansiedade atrapalha muito. Né? Existe uma avaliação, eu faço uma avaliação, que se chama avaliação psicofisiológica, que eu avalio o quanto o nível de ansiedade atrapalha o desempenho. Olha, gente, aí é um caminhãozinho aí que a gente tem que desenhar. É muito bacana, porque aí você avalia isso para ver a questão do diagnóstico. Porque existe, mas muito menos do que as pessoas dizem que existem. Gente, olha, impossível conversar com a doutora Juliana em 2 blocos só. Não tem como, vai ficar me devendo aqui outra visita, né? Outra entrevista, porque realmente
é um assunto assim bem complexo e que, como você falou, olha, a gente está falando de déficit de atenção, mas já puxou um veiozinho aí para ansiedade. E aí, se a gente for falar de ansiedade aqui, vai o resto do programa todinho para falar de ansiedade também, que é um fantasma aí que vem assombrando a maior parte dos adultos hoje em dia, né? Até por conta do nosso corre-corre aí, do nosso dia a dia super corrido, né? Tá bem complicado, atribulado. Mas eu queria muito te agradecer pela entrevista. Vai ficar me devendo. A gente vai ter que... Sua secretária está ali, já marca aí na agenda um outro dia, né? Porque vai ficar me devendo. E aí eu vou pedir para colocar o telefone da doutora Juliana. Quem ficou com alguma duvidazinha, quer marcar uma entrevista, um bate-papo, dá uma ligadinha. 3097-3402 é do seu consultório, né? A agenda dela é corridíssima, mas dá um jeitinho. É Mariellen, que ela dá um jeitinho. É Marielle. Mariellen. Tem carinha de boazinha aqui, ó. Ela vai dar um jeitinho para você. Deixa ela louca. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, muito bacana. Gostei muito de conversar com você. Obrigada, Nina. E vou ficar te esperando mais uma vez. Tá bom, vamos marcar. Vamos sim, tá? Tá bom? Obrigada. Obrigada. Olha, gente, papo bom é assim, né? Vai embora, quando a gente olha, o horário já foi, né? Eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial. Na volta, eu continuo aqui a nossa sequência de bate-papo. Não sai daí, eu tô te esperando aqui de volta, é rapidinho.